Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde em Foco. Toda quinta-feira nós estamos aqui com vocês pelo canal 23.1 da TCM e também pelo canal da UERN-TV no YouTube, trazendo temas relacionados à saúde para serem discutidos e para a gente tirar todas as suas dúvidas. Nesse mês de março nós estamos trazendo uma série de programas especiais relativos à saúde da mulher. Isso através de uma parceria entre o projeto UERN por Elas e a UERN-TV. No programa passado, por exemplo, nós falamos sobre as dietas milagrosas, aquelas dietas que prometem que você vai perder muito peso em pouco tempo, sem muito esforço, mas que na verdade trazem muitos riscos à saúde. Então, se você ainda não assistiu, corre lá no canal da UERN-TV no YouTube, assista esse e outros programas que estão lá disponíveis. O programa Saúde o Em Pauta, Saúde em Foco, o UERN-TV Notícias, tá tudo lá disponível para você, tá certo? E no programa de hoje nós vamos falar sobre mulheres e seus corpos, mais especificamente sobre distúrbios hormonais que podem interferir no peso e também, claro, na autoestima da mulher. Um desses distúrbios que tem se tornado muito comum é os distúrbios que causam a obesidade. A obesidade que é um problema que tem crescido bastante no Brasil e no mundo. Por isso nós preparamos para vocês um VT sobre esse assunto e você vai conferir agora. Neste momento em que as palavras pandemia e epidemia se tornaram tão conhecidas no vocabulário da população, é importante alertar sobre uma doença considerada epidemia pela Organização Mundial de Saúde, a obesidade, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. De acordo com a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas são obesas no mundo. No Brasil, essa doença aumentou 72% nos últimos 13 anos, passando de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Atualmente, o Brasil apresenta 55,7% da população adulta com sobrepeso e 19,8% obesa, segundo o Ministério da Saúde. A doença pode ser causada pelo consumo excessivo de alimentos ricos em açúcares, gorduras e carboidratos, e também está atrelada a uma predisposição genética, que, combinada à má alimentação e ao sedentarismo, resulta no acúmulo de gordura no corpo. Algumas outras doenças são consequências da obesidade, como hipertensão arterial, cardiopatias, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer, além de prejudicar a mobilidade. E a combinação desses fatores pode levar o indivíduo a óbito. Realizar atividades físicas com frequência e mudar os maus hábitos alimentares para uma dieta equilibrada e nutritiva são as principais formas de perder peso e fornecer a energia que o corpo precisa, sem prejudicar a saúde. Então é isso, além da obesidade que vocês viram aí na reportagem, há outros distúrbios hormonais que podem interferir no peso e na vida em geral da mulher. Sobre esse assunto nós vamos falar agora com a médica endocrinologista, doutora Aline Gurgel. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada, de antemão, por ter aceitado o convite de vir participar aqui do Saúde em Foco. Eu que agradeço falar sobre esse assunto tão importante que mexe tanto com a mulher. Doutora, então eu já começo perguntando sobre esse assunto que a gente viu no VT, a obesidade. Como é que a senhora avalia a atual situação, números de obesidade crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo como um todo? A que se deve isso? Como é que a senhora avalia? Realmente, a obesidade está crescendo e se deve principalmente ao que a gente chama de ambiente obesogênico. O que é isso, traduzindo? Atualmente, as pessoas estão se movimentando menos, né? Há 10 anos atrás você trabalhava, há 20 anos atrás você trabalhava de bicicleta, atualmente você não faz isso. Então, há um estímulo ao sedentarismo intenso e outra coisa, ao consumo de alimentos processados. Quando a gente troca um alimento in natura por um alimento processado, a gente tem aí um ganho de peso ao longo do ano. Se você ganha 1 quilo ao ano durante 10 anos, você já ganhou 10 quilos. Então, isso tudo aí justifica o aumento da prevalência da obesidade. Tem muito a ver com a mudança de hábito e a rotina das pessoas, né? Porque também como o nosso dia a dia está cada vez mais corrido, a pessoa acaba não tendo tempo de cozinhar em casa, fazer uma alimentação
mais saudável e acaba comendo qualquer coisa, comendo na rua. O estímulo ao fast food, por exemplo, pequenos hábitos. Foi feito um estudo que quando a gente deleta aplicativos de solicitação de comida, você já tem uma perda de peso. Sério? Nossa. Então, pequenos hábitos realmente já têm um impacto, seja no ganho ou na perda de peso. Olha, isso é um caso a se pensar, em deletar esses aplicativos. Realmente, deletou, você não tem como pedir, né, esse tipo de comida. Verdade. Doutora, a senhora costuma receber muitos pacientes em seu consultório, muitas pacientes, já que a gente está focando nas mulheres, com problemas de obesidade? Sim. Tem sido comum? Tem crescido esse número de pacientes? Tem crescido. Aproximadamente cerca de 50% das pacientes que me procuram, a queixa principal é a obesidade. E qual tem sido a faixa etária dessas pacientes? São pessoas mais novas, mais velhas? É bem díspare, né? Mas a faixa etária principal são nas mulheres a partir dos 40 anos, que normalmente coincide com ganho de filhos, pós-gestação, puerpério. É nesse período mais crítico que a mulher costuma ganhar um pouco mais peso. E aí elas procuram o consultório médico pensando mais na questão da saúde delas, ou você acha que elas estão mais preocupadas com a questão estética, está se achando muito gordinha? Como é que tem sido nas pacientes que têm aparecido para a senhora? Ambas as situações, né? Existe aquela preocupação realmente com a saúde metabólica, com a chance de você ter diabetes, colesterol alterado, triglicerídeos. E sim, a questão estética também ela vem aí como uma demanda importante, né? Agora, muitas vezes, assim, o peso que a paciente quer nem sempre é a meta alcançável e também nem é o melhor para ela. Então, é muito essa questão do peso ideal, nem sempre é uma meta a ser seguida. Por exemplo, se você perder 5 a 10% do peso, você vai ter uma melhora metabólica importantíssima. Então, às vezes, é muito mais a gente tentar criar metas realísticas do que ficar atrás de um ideal que nem existe. Uhum. Doutora, e que tipo de acompanhamento pode ser feito com essas pacientes que chegam com casos de obesidade? Então, a primeira a gente investigar se elas têm algum transtorno alimentar, porque embora se investigue muita alteração hormonal, por exemplo, dificilmente uma alteração na tireoide vai levar à obesidade. É muito mito isso daí. Uma tireoide, um hipotireoidismo, ele precisa estar muito descompensado para levar a uma obesidade. Normalmente o que leva à obesidade são os transtornos alimentares. Aí a gente tem o transtorno alimentar de compulsão alimentar periódica, a gente tem o perfil beliscador, um transtorno de ansiedade generalizada, que isso daí tem tratamento e a gente trata, visando o quê? A diminuição do peso a longo e médio prazo. Fiquei curiosa, o que é um perfil beliscador? Tá, como o próprio nome já diz, é aquele paciente que fica o tempo todo beliscando. Imaginei que fosse, mas quis confirmar para ver se realmente era isso. Isso, e normalmente eles têm um perfil. Alguns pacientes preferem alimentos, os doces, outros não, são aqueles alimentos ricos em gorduras. Normalmente aqueles alimentos que fazem creque-creque, né? Os ricos em gorduras saturadas. E aí, no caso, qual seria o tratamento ideal para essas pessoas? É feito junto com o nutricionista? Então, geralmente o tratamento de obesidade é um tratamento em equipe, no mínimo um endócrino nutricionista, tá certo? E aí a gente avalia. Uma vez que o paciente realmente ele tenha um transtorno, se ele tiver um transtorno de compulsão ou um transtorno beliscador, existem estratégias não medicamentosas e estratégias medicamentosas que a gente pode usar nesses pacientes. E sempre estratégias a longo prazo. Porque uma questão é que a gente tem que considerar a obesidade doença. Quando você, por exemplo, toma um remédio para diabetes, ninguém lhe critica, porque você está tomando um remédio para diabetes. A gente entende que o diabetes é uma doença crônica, né? Agora, quando a gente prescreve uma medicação para o paciente com obesidade, vai lá uma pessoa e critica o paciente. Por quê? Porque aquela pessoa não entende que a obesidade é uma doença, como outra doença, e que o tratamento ele é crônico. Não é um tratamento de 1 mês, de 2 meses. Tem que haver aquele acompanhamento. Tem que haver o acompanhamento. Mas uma vez que a gente trata, os resultados são muito gostosos. Melhora a autoestima do paciente, melhora o empoderamento. Eu sempre digo, quando a gente trata uma paciente com obesidade, a gente não está tratando só um número. A gente está tratando uma vida ali. Sim. A paciente, quando ela perde peso, ela também começa a melhorar no trabalho, a melhorar na maternidade. Em tudo, na vida tudo, social. Na vida social, no casamento. Sim, porque é aquela coisa, está muito relacionado também, querendo ou não,
a questão da autoestima da Com mulher. certeza. Né? E ainda mais que hoje se vende muito essa imagem de que inclusive é isso que eu vou pedir para a senhora comentar, vende-se muito a imagem de que a pessoa magra é saudável, a pessoa gorda ela é doente. Mas nem sempre é assim, porque há casos de pessoas gordas que podem ter uma saúde ok e há casos de pessoas magras que podem não ser tão saudáveis, não é isso? Com certeza, porque o IMC, apesar que é o cálculo que a gente faz para a obesidade, ele não reflete muito o percentual de gordura, nem de como está distribuída essa gordura, nem de massa muscular. Então, por exemplo, você pode ter um IMC normal, mas você pode ter muita gordura visceral, que é aquela gordura mais no abdômen. Isso daí, metabolicamente, vai ser muito prejudicial. É melhor que você tenha um IMC mais elevado e que você tenha menos gordura visceral. Às vezes você tem um IMC, você é considerado obeso, porém você tem muita massa muscular, muita gordura subcutânea e pouca gordura visceral. Então, metabolicamente, você vai estar melhor do que um falso magro. É esse o termo usado para essas situações de falso magro. Isso. Entendi. Doutora, e há também os casos de pacientes que têm dificuldade em ganhar peso. Nesse caso, qual seria o tipo de distúrbio, qual seria o tipo de problema que essa paciente poderia ter? Então, aí é um leque que a gente tem que avaliar, né? Primeiro, essa paciente ela pode ter sarcopenia, pode ter pouca massa magra, e daí ela pode ter pouca massa magra por baixa ingesta de proteína, ou ela pode ter um distúrbio hormonal que leve a isso, um hipertireoidismo, por exemplo, ou alguma coisa do trato gastrointestinal. Ela pode ter, por exemplo, uma doença celíaca, ela não absorve bem glúten, e daí prejudicar a absorção dos outros alimentos. Então é necessário toda a anamnese. Essa paciente ela também pode ter um transtorno alimentar, pode ter uma bulimia, uma anorexia. É comum também aparecerem esse tipo de paciente no consultório? Então, na pandemia aumentou muito, com isolamento social, realmente, principalmente na adolescência, os transtornos alimentares de bulimia e anorexia, eles aumentaram bastante. Nossa. A gente trancou os adolescentes, eles passaram a fazer menos atividade física. E a adolescência você só é um período onde há muito impulso, né? Não há muito, o córtex pré-frontal, ele não está muito amadurecido, que é responsável pelas emoções, pelo controle. Então a gente começou a exigir mais do que o adolescente poderia dar. Verdade. Ninguém estava preparado para uma situação como essa. Imagine o adolescente que já tem todos aqueles problemas, aquelas dificuldades da própria fase, né, da adolescência. Então aumentou nessa faixa etária principalmente. Nossa, muito bem. Doutora, eu queria saber o seguinte, agora um pouco da sua opinião. Hoje a gente vê muito em programas de TV, em anúncios, aquela questão do mito da beleza. Que a mulher, para ser feliz, tem que estar bela, tem que estar magra, tem que estar em forma. E eu queria saber como é que a senhora avalia essa questão do mito da beleza, de que forma isso pode interferir na vida da mulher e como a gente poderia mudar essa ideia, né, e esclarecer as mulheres de que o importante, na verdade, é ela se sentir bem com ela mesma, né? Acho que um estímulo ao autoempoderamento feminino. Para você até ter um corpo bom, você precisa estar feliz. Sim, verdade. Né? Acho que o raciocínio é o contrário. Porque quando você está bem, você desenvolve menos transtorno alimentar. Você não desenvolve compulsão alimentar periódica. Muito dos estímulos da própria obesidade vem dos transtornos de humor. Não vem tanto de transtorno hormonal. Vem de depressões maltratadas, vem de ansiedade. Isso daí vem pela autocobrança. A mulher ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser o melhor que ela consegue ser. Nossa, seria importante que as mulheres tivessem consciência E criar disso. uma rede de apoio. A questão de pedir ajuda, né? Eu acho que de um tempo para cá criou-se um mito de uma mulher superpoderosa. De uma mulher que não precisa pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda dos avós na criação dos filhos, do pai. E o pai não é ajudar, ele precisa estar lá. 50% dividindo as responsabilidades. Muitas vezes eu vejo as mulheres em casa, as mulheres chegando no consultório eu pergunto, o marido lhe incentiva a fazer atividade física? Não, doutora, incentiva, ele disse que eu tenho que fazer atividade física. Mas ele fica com seu filho quando você vai fazer atividade física, com o filho de vocês? Não, ele não fica. Então, ele não está dando incentivo. Não está dando o verdadeiro estímulo. Exatamente, pelo contrário. Né? Está dificultando. Está dificultando. A gente tem que fornecer armas, assim, para a mulher. Sem dúvida. E isso ajuda. Às vezes uma ajuda é assim, olha, eu vou ficar com a criança enquanto você vai ter um tempo para você.
Isso, e eu acho assim que a própria colaboração de mulher para mulher, Com não certeza. criticar o corpo da outra, né? Não ficar, nossa, você engordou uns quilinhos, nossa, o que você está fazendo, não está se cuidando. Ter cuidado com certos comentários, né? Que não evoluem, não ajudam em nada a O pessoa. que ajuda muito são os grupos, por exemplo. Grupos de atividade física, grupos também de bate-papo, porque às vezes é só o que a gente precisa. Verdade, trocar É de uma ideia. compartilhar experiências. Muito bem, é verdade. É isso, gente. Nós estamos aqui conversando com a doutora Aline Gurgel, médica endocrinologista, professora também da Faculdade de Ciências Médicas da UERN. E nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltaremos com as dúvidas do nosso público sobre distúrbios hormonais. Voltamos já. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. A nova temporada do Entrevista está chegando e dessa vez falaremos sobre arte. No centenário da Semana de Arte Moderna, faremos uma exibição especial dos 5 primeiros episódios inéditos. É a Maratona Entrevista Artes 22, com a apresentação da curadora Sandra Benites. Um olhar sobre as influências e o futuro cenário das artes no Brasil. Maratona de pré-estreia em entrevista, dia 12, 8 da noite, no Futura. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Hoje falando sobre distúrbios hormonais e como esses distúrbios podem interferir no peso, na vida, na autoestima das mulheres. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a médica endocrinologista, doutora Aline Gurgel. Doutora, nós vamos agora para as dúvidas do público sobre esse assunto de distúrbios hormonais. É o quadro Quero Saber. Dando início então às perguntas, doutora, a Maria Eduarda, do bairro Van Rosado, pergunta quais os benefícios da atividade física para quem tem hipotireoidismo e quais são as atividades mais indicadas. E ela pergunta também se vai precisar fazer reposição hormonal para o resto da vida. Certo. Quando o hipotireoidismo ele é bem diagnosticado, né, você realmente tem hipotireoidismo, né, foi feito por um endocrinologista, aí o tratamento é para o resto da vida, realmente, certo? Um comprimido pela manhã, em jejum para o resto da vida, não pode parar, de fato. Quanto à melhor atividade física, é a atividade física que você mais gosta de fazer e que você faz, tá certo? Então, se você gosta de pedalar, pedale. Se você gosta de fazer musculação, faça, porque a atividade física melhor é a que o paciente faz. Faz com gosto. E faz com gosto, exatamente. De maneira geral, eu gosto muito dos exercícios resistidos, dos exercícios de força. Porque normalmente os pacientes têm, a partir dos 40 anos, têm uma perda de massa muscular. Mas não adianta eu pedir para a paciente fazer musculação se ela não se sente bem com isso. Verdade. Muito bem, vamos a mais uma pergunta. A Cave Maiane, de Morada Nova, no Ceará, pergunta se os distúrbios hormonais podem afetar o humor e causar queda de cabelo. Sim, certo? Os transtornos, por exemplo, o hipotireoidismo, ele pode sim levar a uma depressão subclínica, mas pode levar a irritabilidade e podem contribuir para a queda de cabelo sim, levar a uma alopécia, que a gente chama, que é a queda de cabelo mais intensa.
como é que se dá, o que seria assim uma queda de cabelo mais intensa? Se eu tenho uma queda de cabelo quando eu lavo o cabelo, aquilo ali é normal. É normal. Quando você acorda e vê vários fios de cabelo na cama, aí suspeito que é uma queda de cabelo mais intensa, tá certo? A grosso modo é isso. Muito bem, muito bem simplificado. Então fica atenta, gente. Cair um fiozinho aqui acolá quando você está lavando o cabelo, ok. Mas se for muito cabelo assim, você dormiu, acordou lá, cheio de fios de cabelo soltos, liga o sinal de alerta, procura um médico que pode ser algo mais sério, né? Vamos a mais uma pergunta aqui. Maria Moraes, do bairro Boa Vista, pergunta: quais são os principais exames que identificam os distúrbios hormonais? Essa é uma pergunta muito ampla, né? Porque a gente tem vários distúrbios hormonais. Mas principalmente, por exemplo, TSH e T4 livre, certo? Que é para tireoide, certo? E os exames de perfil glicêmico e lipídico, que é isso, a glicemia, colesterol total e frações, triglicerídeos, que é mais para a parte de avaliar se tem uma chance de diabetes, se tem dislipidemia, que é alteração no colesterol e no triglicerídeo. São os exames básicos, digamos assim, o feijão com arroz, que todo mundo tem que fazer uma vez na vida. Mas fora esses, dependendo da suspeita de qual possa ser o distúrbio... Aí tem vários, né? Porque assim, aí tem prolactina, outras alterações, mas aí depende do que o paciente está apresentando. De cada caso. De cada caso. Ok. Vamos lá, mais uma pergunta. A Tiffany Alves, do Alto de São Manuel, pergunta se os distúrbios hormonais podem ser hereditários. Sim, algumas doenças hormonais, principalmente em relação à tireoide, são muito hereditárias. Principalmente entre mulheres, que as doenças de tireoide elas são muito dependentes de estrógeno. Então, elas são muito mais prevalentes em mulheres do que em homens. Então, se você tem doenças de tireoide na família, meninas, por favor, procurem um endocrinologista ou um clínico geral e peçam exames da tireoide, que é muito prevalente entre mulheres. Nossa, e tem uma faixa etária também que prevalece mais? Geralmente são períodos de fertilidade, né? Onde a mulher está mais fértil, então, entre os 20 e os 40 anos de idade. É o período que apresenta-se mais as doenças de tireoide. Principalmente também no puerpério e na gestação. Então vamos ficar atentas, mulheres. O Fagundes Moraes, do bairro Abolição 3, pergunta: eu posso controlar o hipotireoidismo apenas com a alimentação? Depende, porque existe o hipotireoidismo subclínico e o clínico. O subclínico, como é que eu vou falar grosso modo? É como se a alteração hormonal fosse muito discreta. Então, nesse caso, nem sempre a gente trata, tá certo? Agora, se for um hipotireoidismo clínico, a alteração hormonal ela for importante, nesse caso ele vai ter que tratar. Não tem jeito, vai ter que tratar com medicação. E a alimentação ajudando também, né? Uma alimentação saudável, tá certo? Não existe um alimento que vá curar o hipotireoidismo, isso é mito, tá certo? Mas a gente pede uma alimentação equilibrada, de maneira geral. Ok. A Maria Helena, do bairro Santo Antônio, pergunta: hipotireoidismo engorda muito, pode causar isso? Vai atrapalhar o meu desempenho físico? Tá. Embora se relacione muito o hipotireoidismo com o peso, tá certo? É um pouco mito isso daí. O hipotireoidismo ele vai alterar o peso quando está muito descompensado. Na maioria das vezes o hipotireoidismo pode atrapalhar a fertilidade e disfunções cognitivas. A mulher ela fica com mais lenta um pouco, com mais dificuldade de raciocínio lógico, de fazer contas matemáticas, por exemplo, tá certo? Queda de cabelo, o intestino realmente fica mais lento, mas em questão do peso, ele não altera tanto assim. Tá? Como eu falei, a questão do peso é muito mais por um transtorno alimentar, ou por um perfil beliscador, ou por um transtorno de compulsão alimentar, do que por uma alteração hormonal. Ok. Temos aqui mais uma pergunta. A Luzia Barros, do bairro Nova Betânia, falou que teve diabetes na gestação do filho dela há 2 anos. Ela quer saber, tem chance de se tornar diabética? Sim, tem uma chance maior. E aí eu sempre digo assim, uma vez que você tem a diabetes na gestação, é um período que você tem de fazer um reset na sua vida. De você mudar seu estilo de vida intenso. Porque se você mudar, se você começar a treinar, ter uma alimentação saudável, você consegue mudar os próximos 20 anos da sua vida. Você consegue não ficar diabética, não usar insulina, ser até uma mãe melhor, uma mãe mais saudável. E você mudando a sua alimentação, você vai também melhorar a alimentação do seu filho. Então, fazemos do limão uma limonada, né?
Eu sei que ter diabetes na gestação é chato, é cruel, leva um estresse, mas é um período também da gente refletir e da gente mudar, e mudar para melhor. Tá, joia. Vamos aqui a mais uma pergunta. A Mariana Silva, do bairro Abolição 1, quer saber quando se deve procurar um endocrinologista. A quais sintomas eu devo ficar atenta e saber quando procurar um médico? Sintomas de cansaço, fadiga, irregularidade menstrual, tá certo, na mulher. Até alterações de humor também, que muitas delas podem ser por causas hormonais. E alterações do peso, dificuldade de ganhar peso ou dificuldade de perder peso. Tudo isso deve ser procurado um endocrinologista. A diminuição da libido pode também estar relacionada a algum distúrbio hormonal? É muito mais, a libido feminina ela é um pouco mais complexa que a libido masculina. A libido feminina ela depende de um neurotransmissor chamado dopamina. Ela não depende tanto da testosterona. Mas sim, algumas alterações hormonais femininas podem levar à alteração da libido, como o hipotireoidismo. Então sim, é sempre importante procurar um endocrinologista. Doutora, a questão também tem muita gente que apresenta espinhas em momentos da vida que não é a adolescência, porque na adolescência é ok, normal. Mas pessoas que já não deveriam apresentar esses problemas e aparecem lá com o rosto muito cheio de espinhas ou as costas, o que pode ser? Qual o distúrbio estaria relacionado? Várias causas hormonais podem estar ligadas. Os mais comuns é a síndrome do ovário policístico, que leva a um aumento de hormônios que levam a essa acne, essas espinhas, tá certo? Daí é importante também procurar um endocrinologista para a gente conseguir fazer um diagnóstico correto e um tratamento adequado. É comum aparecerem mulheres com esse comum. problema? É um dos problemas mais prevalentes. Nossa, sério? Porque está muito relacionado à obesidade. E como a gente está aumentando a incidência da obesidade, aumenta muito a síndrome do ovário policístico, que não só está relacionada à acne, mas também à diminuição da fertilidade. Nossa, é uma série de problemas. Isso. Que vão acarretando, né? Com relação à queda de cabelo, a senhora já deu exemplos aí de em que momento devemos nos preocupar. Quais são os tipos de distúrbios ou doenças mais comuns relacionadas aos hormônios e que podem causar a queda de cabelo? Certo. Quando a gente tem um aumento de alguns hormônios androgênicos, né? Hormônios que seriam masculinos, mas que estão em excesso no corpo da mulher, pode levar a queda de cabelo. Deficiência de ferro também leva muito a queda de cabelo. E alterações na tireoide, o hipo ou hipertireoidismo, quando a tireoide está funcionando menos ou mais. Certo. E questão de unhas também, unhas enfraquecidas, pode estar relacionado também a algum distúrbio hormonal? Pode. Assim, a maioria das vezes, a queixa de enfraquecimento de unha é muito mais por uma dieta inadequada do que por um distúrbio hormonal. É muito mais dietas que têm um consumo de proteína baixo. Mas sim, quando você tem doenças de tireoide muito alteradas, podem levar à queda de unhas. Doutora, tem um outro tipo também de distúrbio em que a mulher ela desenvolve muito pelo corpo. Que tipo de distúrbio é esse? É o chamado hiperandrogenismo, né? É quando você tem um excesso de hormônios masculinos, que seriam masculinos, no corpo de uma mulher e pode desenvolver pelos em excesso. Aí pode ocorrer pela síndrome do ovário policístico, como eu falei, ou por algumas doenças mais raras, numa glândulazinha que a gente tem chamada adrenal, chamada hiperplasia adrenal. É uma mutação genética, você já nasce com ela. Certo? E aí acontece, tem muitos casos desse que aparecem? Não? Síndrome do ovário policístico é bem prevalente. Já a hiperplasia adrenal, ela é muito subdiagnosticada também. Certo? Às vezes a gente esquece que ela existe. E como se dá o tratamento dessas pessoas que têm, essas mulheres que podem ter esse excesso de pelo? Como é o tratamento? Então, primeiro a gente vai através da doença de base, porque, por exemplo, se estiver associado à obesidade, a gente vai ter que tratar a obesidade, tá certo? E segundo, a gente pode fazer mão de algumas medicações que diminuem o excesso desses hormônios. São os antiandrogênicos que a gente utiliza, tá certo? Que aí vai diminuir o pelo e vai diminuir a oleosidade da pele e a acne. Doutora, além desses distúrbios que a gente já comentou aqui, quais seriam outros que a senhora acha que mereciam destaque a gente falar hoje aqui, que está relacionado com a saúde da mulher? Eu vejo muito, a partir dos 30 anos de idade, a mulher começa a perder muita massa magra. Então, a sarcopenia é o que valeria a pena a gente falar. O que é a sarcopenia? A perda de massa magra.
Talvez por uma diminuição do consumo de proteína, a gente come muito carboidrato e diminui o consumo de proteína, e pela falta de exercício de força, exercício resistido, tá certo? E assim, a sarcopenia pode levar ao quê? Está relacionado também à osteoporose no futuro, a uma maior incidência de fratura. Então, tratar a osteopenia e a sarcopenia é importante, tratar a baixa massa magra da mulher. A gente tem que avaliar o consumo de proteína dessa mulher, que tipo de atividade física ela está fazendo, como ela está fazendo. Gente, nós estamos aqui num bate-papo muito esclarecedor com a doutora Aline Gurgel, que tão gentilmente veio ao nosso programa hoje falar sobre distúrbios hormonais. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer, doutora, pela sua presença, pelos esclarecimentos e fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigada. Meninas, vamos nos unir, vamos nos criticar menos e ajudar mais umas às outras. Essa é a mensagem principal. Grupos de apoio são super importantes. É isso, gente. Muito obrigada. Feliz em ter vocês aqui em mais um programa Saúde em Foco. Agradecer a você que nos acompanhou de casa, tanto pelo canal 23.1 da TCM, como também pelo YouTube da URN-TV. E dizer que estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais um programa Saúde em Foco. Mas não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, ficar por dentro de todos os nossos programas. Nós estamos no Instagram, @URN-TV. É isso, gente. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.